Bom, o tema da exposição doutrinária desta tarde é O Meu Reino Não É Deste Mundo, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, mais na sequência eu vou ler aqui, vou colocar até no telão, ele narra uma conversa entre Pilatos e Jesus. Tá? Essa conversa é aquela que talvez todos nós aqui já tenhamos assistido algum filme na televisão, geralmente passa naquela Semana Santa, onde Jesus é levado a Pilatos pelos judeus, pelos sacerdotes, né, para ser julgado. Chegando lá, numa questão de competência, vamos dizer assim, ele era governador da Judéia e Herodes era governador da Galileia e estava lá por causa da semana dos festejos da Páscoa, e Pilatos manda Jesus, né, que leve a Herodes para que este o julgue. Pilatos não queria julgar Jesus. Chegando Jesus junto a Herodes, não vê nenhum crime da parte de Jesus e devolve, né, manda de volta. Isso tudo está naqueles filmes que nós já vimos, e volta para Pilatos, para que Pilatos possa fazer o julgamento. E ainda nesse julgamento, todo mundo acho que tem conhecimento, acontece aquela situação, né, que Pilatos ele tem aquela opção, no caso da Semana Santa, de soltar um prisioneiro, né, porque na verdade ele não queria julgar Jesus. E aí o que o povo decide? Que se liberte, que era um criminoso, né, Barrabás. E Barrabás é solto e Jesus é condenado, né? Condenado por ser feiticeiro, curandeiro, é mais aquela história que todos nós sabemos. E aonde tem aquela Pilatos, né, que lá que todo mundo fala até hoje, que lavou as mãos, na verdade. Então, já que o povo decidiu que quer soltar Barrabás, então ele condena Jesus. E aí até hoje se usa aquela expressão de lavar as mãos, né, que muitas vezes se fala. E essa expressão, meu reino não é deste mundo, é interessante que só aparece no Evangelho de João Evangelista. Em nenhum outro evangelho na Bíblia a gente vai achar essa expressão. Ela está no capítulo 18, né, do Evangelho de João Evangelista, e Kardec traz um extrato, né, de versículos para cá, dos versículos 33, 36 e 37. Vou botar a ementa aqui, peraí só um pouquinho. E começa assim, vou ler aqui para vocês, isso é o que está no Evangelho. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse: sois, pois, rei? Jesus replica: vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. É o que está no Evangelho de João. O que alguns estudiosos, né, da doutrina espírita comentam é que, e talvez fique essa impressão, é que Pilatos não entendeu o que Jesus disse, porque Jesus responde de forma muito concisa, né, curta, vamos dizer assim, e ele ainda pergunta, né, disse-lhe, sois, pois, rei? Jesus ainda diz: não, vós é tu que está me dizendo que sou rei, eu não disse que sou rei. Então eu acho, e alguns doutrinadores comentam que, e a gente, se nós tentarmos ver a época, 2000 anos atrás, chegar alguém e dizer, né, numa conversa: meu rei, tu é deste reino, tu é rei, eu não sou rei, meu reino não é deste mundo, eu acho que fica complicado. Hoje ainda é difícil de algumas pessoas entenderem isto, né, muita coisa da doutrina. Imagina 2000 anos atrás, alguém chegar, né, para o Pilatos lá, a gente não sabe qual é o nível cultural, o entendimento que se tinha à época do rei, do que nós hoje temos, em 2025, e dizer: não, meu reino não é deste mundo. Então é uma coisa complicada. Por quê? Porque na verdade Jesus falava de outra realidade. Essa é a diferença. Pilatos falava de uma realeza material, terrena, e Jesus falava de uma realidade espiritual, do âmbito de Deus. Essa compreensão era difícil para se ter à época, porque Jesus não era
somente aquela figura humana. Ele tinha essa realidade espiritual, tanto que ele é o nosso governador planetário. Ele tinha essa realidade moral pelos ensinamentos que ele veio nos trazer naquela época. Deixa eu só descer aqui, só um pouquinho. Aqui, deixa eu só pegar aqui no Caminho da Luz. Nesse livro aqui, que eu só trouxe um trechinho, O Caminho da Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1 trata da gênese planetária, para a gente entender a dimensão de Jesus, né? Embora a gente possa entender, mas assim ficar um pouquinho mais claro. No capítulo 1.1 diz a comunidade dos espíritos puros. Aí diz assim, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E aí continua aqui, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, aí segue depois ali, uma partezinha final, diz que essa comunidade se reuniu 2 vezes, sendo uma delas, uma vez que se reuniu essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus faz parte, foi para decidir pela vinda de Jesus à Terra, para trazer, né, essa lição do Evangelho de amor e de redenção. Isso foi uma das vezes que essa comunidade se reuniu. E ali na continuação daquele primeiro texto ali de Pilatos e Jesus, quando ele fala da guerra, que se estariam combatendo, é porque na verdade não tinha a visão terrestre de Pilatos com a realidade espiritual. Se fosse um rei, 2 reis, vamos dizer assim, normais, né, daquela época, haveria guerra, né, exércitos combatendo, e não era o caso, né, tanto que Jesus se submete a toda aquela condição a que foi imposta, sem contestar, sem divergir, sem contestar a autoridade de Pilatos. Ele não desautoriza em momento nenhum a autoridade humana, até porque ele se submetia a uma ordem divina. Como assim uma ordem divina? Aquela situação toda que aconteceu, ela já estava definida por Deus, né? Todos nós temos um planejamento reencarnatório e a vinda de Jesus veio e aconteceu o que aconteceu, a crucificação, tudo aquilo ali, aquele martírio, porque estava definido. Então era uma ordem divina. Então Jesus não questiona em momento algum aquilo e todos também têm conhecimento aqui. No final ainda Jesus, no alto por todos nós, ele ainda pede que perdoa, né? Ele fala, perdoa os pais porque eles não sabem o que fazem. Então, tamanha a dimensão, a espiritualidade de Jesus. E essa fala não é compreendida em momento algum. Ele fala e as pessoas não tinham essa compreensão naquela época, porque os judeus, eles esperavam um Messias, um rei, vamos dizer assim, que viesse para salvar eles daquela condição que eles viviam naquela época. E não foi isso que acontece. Eles esperavam um rei com exércitos, talvez com palácios, com poder, e Jesus não veio para fazer este enfrentamento. Ele veio para nos ensinar os mandamentos, as leis divinas, toda uma questão de preceitos morais, que são as leis, né, divinas. E até porque a gente tem que tentar ver, talvez com a visão daquela época, que é difícil. Jesus, ele acaba nascendo, né? Eles imaginavam que viria um rei, talvez numa carruagem de fogo, algo diferente, mas é uma pessoa que nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, né, onde ficavam os animais, filho de um carpinteiro, uma pessoa que lavou os pés dos seus discípulos. Então isso é uma coisa difícil de entender para aquela situação. Mas tudo isso, na verdade, acaba demonstrando humildade, amor, que é o que ele veio nos ensinar. E ele não veio para mudar o nosso exterior, não foi essa a proposta. Ele veio para mudar o interior das pessoas, para mudar o nosso íntimo. E para mudar o nosso íntimo, ele nos apresenta uma ideia de vida futura, com um pouco mais de clareza. Um Deus que é mais amor, que não é aquele Deus vingativo, punitivo, lá da época de Moisés, que tinha que ser por conta daquela situação toda.
E ele vem nos trazer esta ideia, estes ensinamentos. Mas também não podia revelar tudo sobre a questão da vida futura por conta do entendimento das pessoas. Falar de vida futura, falar de espírito, falar de reencarnação, de algumas coisas. Naquela época, há 2000 anos atrás, é um pouco difícil a compreensão. Hoje, ainda temos pessoas que têm dificuldade, que não acreditam em Deus, né, por vários motivos, entende que espiritismo é algo sobrenatural, né, o que na verdade não é, que é algo natural. Então ele deixou ensinamentos e veio posteriormente a doutrina espírita é que vem nos esclarecer, nos trazer mais ensinamentos e clarear aquilo que não se entendia, não poderia ser dito naquela época. Por isso que se fala que o reino de Cristo não é deste mundo, porque ele não se assemelha a essas glórias terrenas, efêmeras, que são passageiras, daqui das conquistas que os homens fazem, que nós fazemos no plano terreno. Ela não tem a ver com riqueza material, mas com os preceitos morais que são os ensinados por Jesus. E Jesus nos revela um outro mundo. Como se chegar a esse mundo, né, seria através dos mandamentos de Deus, que esse é o reino de Jesus. E aí o Consolador Prometido, como eu falei, que é a doutrina espírita, vem e nos esclarece um pouco mais, e ainda com certa dificuldade, ainda as pessoas, algumas totalmente descrentes, mas isso é natural e ocorre no tempo de cada pessoa. Cada um vai ter o seu tempo, ou nessa encarnação, ou numa outra, ou quando tem 20 anos, ou quando tem 30, ou tem 50, que vai começar a despertar e entender melhor. Isso é do processo evolutivo de cada um de nós, cada um no seu tempo. Tem um itemzinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do ponto de vista, o item é o ponto de vista. E aqui nos esclarece mais ainda dessa questão da vida, do momento, da passagem que nós temos aqui nesse plano, que ela é de curta duração, dentro do entendimento que nós somos eternos, que vivemos diversas encarnações. E aqui nos traz que todos nós temos diversas dificuldades, vicissitudes, perrengues, coisas que são da vida. Mas, quando entendemos que a vida não termina aqui, que há algo além deste plano, fica muito mais fácil de entendermos algumas coisas que talvez a gente possa até não concordar, não aceitar, se resignar, brigar com Deus, mas quando a gente começa a entender um pouquinho melhor da doutrina, tudo tem um porquê. Não existe um acaso aqui, e essas dificuldades nós somos testados dia a dia. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. E aí aonde nós temos que nos cercar, buscar os preceitos morais, os ensinamentos de Jesus. Até porque essas dificuldades que nós temos, elas não são eternas, né? Elas são, vamos dizer assim, um incidente de percurso na nossa trajetória, na nossa jornada. Deixa eu tirar aqui. Mas que reino é esse? Aí se fala de reino. Ele existe um local fisicamente? Não é aqui, né? Não existe esse reino físico, se a gente quiser ver. Na verdade, o que Jesus nos traz e nos dá é o caminho, a direção de como chegarmos a esse reino. E como é que vamos chegar a este reino? Através de nós mesmos. Nós é que vamos trilhar o caminho. Cada um do seu jeito, no seu tempo, no seu modo. E esse reino, ele está dentro de nós, né? E um dos caminhos é o amor, amor ao próximo, perdão, benevolência, caridade. Este é o caminho para que possamos chegar a este reino de Deus, que é o coração dos homens, que ao fim e ao cabo é a nossa consciência. É a consciência daquilo que nós fazemos. É isso que vai nos marcar, que vai fazer com que trilhemos e busquemos esse reino de Deus. Até tem uma passagemzinha aqui também no Evangelho, que depois eu vou dar uns exemplos do que tem no livro Céu e Inferno, que eu acho interessante. Mas o Evangelho diz aqui que não há problema nessa vida terrena que nós temos de
termos prazeres terrestres, termos uma condição boa, podermos ter várias coisas materiais, esse não é o problema. Não há um impedimento, não há um pecado em relação a isso. O que na verdade ocorre e que vai contra é quando a gente tem o abuso, o excesso disso, e a gente só dá valor para essa parte material. Aqui é que o ser humano se perde. Quando a gente só visa essa questão terrena, o aqui, o agora, o prazer terrestre, e com aquela ideia que não há algo depois que nós desencarnarmos. É aqui que o ser humano, muitas pessoas se perdem, e depois logo aqui eu já vou citar alguns exemplos, por achar que tudo é aqui, todo prazer é aqui. É esse mundo que eu tenho que viver, é o agora, e esquece do outro plano. Mas estamos aqui aprendendo e tentando evoluir. E aqui, antes de chegar no Livro dos Espíritos, esse livrinho aqui, do Chico Xavier, Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, ele traz um exemplo, são as primeiras pregações, onde Jesus peregrinava, eu vou só sintetizar aqui, e ele chegou de Jericó a Jerusalém, e passava um grupo de sacerdotes por ele, e um deles, que é o Hanã, esse é conhecido, está na Bíblia, foi depois o juiz, era um sacerdote, chega e aborda, vai falar estava parado lá, e pergunta, vejam bem, esses sacerdotes, como na época, eles eram muito instruídos, com cultura, e ele pergunta, Galileu, que fazes na cidade? Aí Jesus fala, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. E aí ele, reino de Deus, né, de forma irônica, fala para ele. E aí ele pergunta, esse sacerdote, o que pensas ser isso? E ele diz, esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Segue a conversa, né? Esse sacerdote, ele tem a visão aquela de templo, ele pergunta se Jesus conhece Roma e Atenas, se o templo dele é um templo, quem que vai construir? E Jesus responde, eu não conheço, o que eu conheço é o amor e a verdade. Então, para vocês verem que a visão da época é uma visão muito material, muito terrena. A ideia de Jesus era no plano moral, dos homens, do coração. O Livro dos Espíritos também traz na questão 1018, onde Kardec pergunta para os espíritos em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Respondem os espíritos. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina, senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Então aqui é a mesma coisa. Coração, sentimento, todos aqueles ensinamentos de Jesus, nada a ver com a questão material. Esse é o reino que Jesus nos ensinou, nos deixou. E indo já para a conclusão, no Evangelho, voltando aqui no Evangelho, nas instruções dos Espíritos, diz assim, para se preparar um lugar neste reino, o que é? É preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste, e a benevolência para com todos. E aí depois eu não botei aqui, aí continua, não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes aqui na terra, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. Então vejam, são esses ensinamentos simples, mas parece simples na verdade, mas não é fácil a gente ter humildade, fazer a caridade ao próximo, perdoar os inimigos, tudo isso a gente consegue um dia chegar ao reino de Deus. Mas estamos no caminho. Aí tem um exemplo aqui que eu quero trazer para vocês, na instrução dos Espíritos do Evangelho, que trata de uma realeza terrestre. Aqui tem uma rainha na França, em 1863, ela desencarnou, e aí, ela, depois que desencarna, ela diz que o orgulho me perdeu sobre a terra, em virtude da insignificância do reino deste mundo que ela não compreendeu. Que carreguei comigo minha realeza terrestre. Ela disse nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus.
Ela diz, que desilusão. Ou seja, essa aqui ainda conseguiu, pelo que se depreende, eu não vou ler tudo aqui, ela desencarnou, achando, era uma rainha, achando que entraria no reino dos céus, no outro plano, como rainha. E não é isso que acontece, ela entrou como uma pessoa comum, e ainda ela comenta depois aqui que outros que eram abaixo dela, que eram pessoas simples, vamos dizer assim, para a visão dela, estavam acima dela em uma condição muito melhor. Isso tudo por conta do orgulho, né, que ela entendia. Mas essa aqui, ela até está uma condição um pouquinho melhor. Nesse livro aqui, O Céu e o Inferno, que é outra obra de Kardec, há um exemplo, mais de um exemplo, mas eu não vou citar todos, muito interessante dessa questão que as pessoas, quando desencarnam, com a visão muito terrena, muito apegada ao material. Essa aqui, o nome dela era uma pessoa nobre na época. Ela diz assim, nasceu numa condição elevada, tinha tudo o que os homens consideram como fonte de felicidade. Rica, foi egoísta, era bela, era enganadora, nobre, ambiciosa, humilhou, esmagou as outras pessoas para conseguir o que queria. E ela, só para vocês terem ideia, e aí perguntam a ela, em que época vivestes? Há 150 anos na Prússia. Ou seja, ela estava há 150 anos ainda sofrendo, que ela está no capítulo dos espíritos sofredores, né? Porque ainda não tinha, vamos dizer assim, entendido a condição dela. E às vezes acontece isso, das pessoas demorarem muito tempo se achando ainda que estão vinculados ao plano terreno ou esperando algo, tudo decorrente do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E essa aqui é o que me chama a atenção, por isso que eu quis trazer, que ela está há 150 anos na erraticidade, desencarnada, e ainda não tinha se dado conta desta condição. E aí vem uma outra, que é uma rainha Doude, morta na França em 1858. E essa aqui ela está no capítulo dos espíritos endurecidos. E aí ela diz assim, nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. Aí perguntam, né, que classe ocupaste na Terra? E ela diz, ela responde, né, o espírito, eu sou sempre rainha, que me enviem escravos para servir-me. Eu não sei, parece-me, não se incomodarem comigo aqui. Todavia, sou sempre eu. Ou seja, ela está já desencarnada, ainda querendo, se julgando rainha, sem entender a condição que estava. Então, acontece situações assim. E aí perguntam o que a opinião sobre Cristo. E ela diz, o filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Então, são situações que acontecem, né? As pessoas desencarnam, continuam apegadas, entendem que o mundo é só aqui, este momento, e não conseguem compreender, não conseguem evoluir, mudar, desapegar das questões materiais, e aí tem toda essa dificuldade quando desencarnam. Tem um videozinho do Divaldo, deixa eu achar aqui, 1 minutinho e já vamos concluir. Só tenho que achar aqui agora. E para concluir, pessoal, ontem, eu revisando aqui, eu tenho esse livrinho aqui que é Dia a Dia com Chico e Emmanuel, que são pensamentos. Eu sabia que aqui tinha alguma coisa que tratava sobre o tema da exposição de hoje. E aí eu disse, são quase 300 pensamentos aqui, como é que eu vou procurar tudo agora? Aí por acaso mesmo, abri e caiu aonde, foi assim, vou procurar, e abri, e deu na primeira página que eu abri, apareceu justamente o que tem a ver com o tema, e que diz assim, estejamos convencidos de que nunca é tarde para que alguém seja feliz, e de que o reino de Deus está dentro de nós, e, com semelhante luz, ser-nos-á possível esquecer quaisquer provações e vencê-las, situando-nos desde agora a caminho da vida superior. Era essa a mensagem que eu queria passar na tarde de hoje para vocês. Fiquem todos em paz, com muito amor. Obrigado, pessoal.